bom dia aos participantes aí, ouvintes que estão assistindo esse webinar. Vamos hoje repetir, né, o webinar que fizemos algumas semanas atrás com o Luiz Farias e o Guto Faria, apesar do sobrenome parecido, aí, não são parentes, né, mas são advogados do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, membros do BNI, diretores do BNI, né, o Luiz Farias, diretor suporte, o Guto, diretor de formação, né, sobre um tema muito importante para nós empresários, né, que é o que fazer, né, com seus empregados nesse momento aí de crise de Covid-19, né, complementando, já que nosso país muda tudo o tempo todo, complementando o que falaram há 2 semanas atrás, já tivemos muitas mudanças. Vou pedir que vocês se apresentem de forma completa, né, falar a folha corrida aí de cada um de vocês. Guto, pode ir. Dar as honras. Bom, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Bruno, obrigado, Luiz. Começando aqui mais um webinário nosso sobre o que fazer com os nossos empregados nesse momento aí tão instável que está a nossa economia, nosso mercado brasileiro. Eu sou Guto Faria, sou advogado graduado pela Facamp, inscrito na OAB já desde 2013. Eu sou especialista em direito civil, direito processual civil e direito tributário. Tenho como experiência já trabalho em grandes instituições. Meu mais notável deles foi o cargo de advogado para a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo e atualmente atuo aqui na região do Vale do Paraíba como advogado trabalhista. Essa é uma breve apresentação aí sobre mim. Luiz. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Bruno, obrigado pela coordenação aqui do nosso webinário. A todos os presentes, obrigado pela disponibilização de tempo para ouvir a gente falar um pouquinho sobre as legislações trabalhistas. Meu nome é Luiz Augusto Moraes de Farias, sou advogado, sou formado pela Brás Cubas, ali em Mogi das Cruzes, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Escola Paulista de Direito, pós-graduado também em Processo Civil e Direito Civil pela mesma Escola Paulista de Direito, sou mestrando de Direito do Trabalho, professor da área e bem como de Direito Previdenciário também. Sou diretor consultor do BNI Smart e membro do BNI Infinity. Já sou membro BNI há 4 anos e meio. É isso aí. Essa é uma breve apresentação sobre nós. Você que está passando os slides aí, né, Luiz? Isso que passa o slide por aqui. Quer dar aquela grande problemática que aconteceu? Depois eu falo sobre as legislações? Sim, senhor. Não tem muito segredo, né? Aqui a gente está falando da pandemia, da decretação do estado de calamidade. Estamos vivendo aí uma situação que não tem precedente no mundo. Eu sei que parece repetitivo falar, mas é importante a gente fazer essa breve introdução. Tudo começou lá atrás, em março, começou em 2019, veio se estendendo, no mês de março tornou essa situação onde vários empresários foram surpreendidos, tiveram que parar suas atividades aí por um tempo, né, Luiz? E aí a gente fica em dúvida o que fazer nesse momento, como proceder em relação, especialmente, nesse caso nosso aqui, aos nossos empregados e aquelas pessoas com as quais a gente ajudam, colaboram com o nosso desenvolvimento empresarial. Luiz? Basicamente, o que eu vou fazer é traçar os acontecimentos que impactaram a relação de trabalho e emprego. O empresário ele ficou muito incerto do que fazer com seus funcionários, porque a sua atividade empresarial, como o Guto falou, acabou sendo impactada. Então, basicamente, como que funcionou? Deixa eu achar o meu mouse aqui, pronto. Vamos. Na linha do tempo. A primeira legislação que versou a respeito, que tocou um pouquinho na área trabalhista, foi a Lei 13.979 de 2020. Ela foi promulgada lá em 6 de fevereiro de 2020. Ela simplesmente trouxe um único artigo, foi o artigo 3º, que falou: será considerado falta justificada ao serviço ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. É aquilo que a gente já sabia. O atestado médico apresentado na empresa, ele deveria ali ser o abonado. Logo após, veio o Decreto-Lei 6 de 2020. Esse decreto,
ele estabeleceu e reconheceu o estado de calamidade pública, com os efeitos até 31 de dezembro de 2020. O que é esse estado de calamidade pública? Ele flexibilizou os limites orçamentários e ele permitiu a destinação excepcional de mais recursos à saúde sem ter aquele crime de responsabilidade fiscal. Passado isso, tivemos a MP 927 de 2020. Essa MP, ela pegou a gente na virada de domingo para segunda. Era um domingo, né, Guto? A gente estava dormindo, de repente a gente acordou com essa novidade. Foi no dia 22/3. Ela versou sobre as medidas trabalhistas. O WhatsApp bombando. Bombando. Todos os grupos lá de advogados, clientes já querendo saber o que estava acontecendo, porque a televisão não falava de outra coisa. E o que era essa MP 927? Ela versou sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado da calamidade pública. O Guto depois vai falar um pouquinho a respeito dela. Após um dia, a MP 928 já modificou a primeira lei que eu falei, a 13.979, e revogou o artigo ali da MP 927. Aqui a gente já trouxe uma grande problemática da insegurança jurídica. O empresário já começou a ficar assustado o que queria acontecer. Passou alguns dias, no dia 1/4, a MP 936 de 2020. Aqui o governo trouxe sua contrapartida, começou a participar um pouco, e essa MP 936, o que ela trouxe? Ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção ao Emprego e Renda, e assim ela conseguiu trazer algumas medidas trabalhistas que ajudou a empresa a ter economia no seu caixa. A gente vai falar um pouquinho mais dela a respeito também. Passado isso, um dia após, veio uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6363. Foi levado ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que a MP 936 contrariava a Constituição Federal e assim ela não poderia existir. Ela foi proposta pelo Partido Rede da Sustentabilidade. Se não fosse isso, veio uma liminar do nosso ministro Lewandowski, no dia 6/4. Essa liminar trazia que tinha agora a necessidade de não somente enviar essa documentação da MP 936, que é a redução da jornada, a suspensão do contrato, para o sindicato. Além disso, precisa o sindicato convalidar essa documentação. Ou seja, sindicatos parados, dificuldade do envio, sindicatos não representativos, ia precisar referendar essa parte da decisão. Mais uma insegurança jurídica que nós tivemos. Com isso, a AGU, Advocacia-Geral da União, entrou com embargo de declaração, dizendo que estava contraditório, omisso essa decisão. O nosso ministro disse que não estava nada omisso, nada contraditório, e trouxe um esclarecimento a mais de como que deveria ser a aplicação dessa liminar que ele concedeu. Ele manteve que tinha que ainda passar pelo sindicato. O pleno, que seria lá o conjunto dos nossos ministros, estava marcado para o dia 24/4. Porém, por causa da relevância e importância desse tema, foi antecipado para o dia 17/4. A internet deles lá caiu, foi julgado estava para quinta, foi julgado na sexta, e na sexta foi derrubada essa liminar do nosso ministro Lewandowski e passou a valer o texto de lei, onde falava que simplesmente bastava o envio para o sindicato, não precisava efetivamente do referendo deles. O Guto, acho que fala um pouquinho o que é medida provisória. Muito bom. Medida provisória, para quem não sabe, é uma espécie de normativa, é um tipo de lei na qual o presidente, numa situação emergencial, ele estipula determinadas medidas a serem seguidas em determinado momento. No caso específico aqui, as MPs 927, 928, 936 são muito importantes para a nossa palestra, por quê? Porque elas versam acerca de matéria trabalhista. Então, no caso, o que aconteceu? O presidente, nosso presidente da República, tendo noção do cenário global e tendo noção da necessidade de apoio que o empresário tinha, ele julgou que era uma medida urgente e por isso ele optou por essa medida, por essa espécie normativa, por essa espécie legal, que para delimitar as normas trabalhistas de maneira mais branda, talvez,
em relação aos contratos de trabalho. É isso. Entrando agora sobre a MP 927, ela foi a primeira legislação em relação à questão trabalhista, desde a primeira legislação, não foi a segunda, mas ela trouxe algumas características mais focadas realmente nos contratos de trabalho e na execução, manutenção dos contratos de trabalho, a fim de evitar aí rescisões trabalhistas e perda de emprego, o que afetaria em grande monta a nossa economia atual. Quais foram as medidas que essa MP trouxe? Aqui é muito simples, é basicamente ler a legislação e delimitar os trabalhos. O teletrabalho, que é basicamente essa função que nós estamos fazendo aqui, via Zoom, né, via Zoom ou qualquer outra ferramenta, os tribunais estão usando também Microsoft, a ferramenta da Microsoft, a partir de agora para fazer audiências. Então, essa foi uma medida muito aceita de uma maneira geral. Após a antecipação de férias individuais, esse ponto é um ponto muito especial, porque havia uma regra de pagamento do salário, não era meramente o adiantamento das férias. Aqui, o empresário ele tinha que adiantar as férias e fazer o pagamento o pagamento das férias até o 5º dia útil, o que poderia trazer um certo ônus, algo que, se não fosse avaliado corretamente, poderia ser muito custoso para o empresário naquele momento, quando foram interrompidos todos os contratos dele, né? Luiz, eu acho que está aparecendo aqui no nossa... Opa, cortou um pouquinho aqui. Pronto. Office aqui, isso. Após isso, a antecipação das férias coletivas, quando empresas suspenderiam e colocariam grupos, não precisariam ser todos os seus empregados, mas setores das suas empresas de férias, a fim de evitar o trabalho gratuito, o deslocamento do empregado até a empresa sem que ele desenvolvesse uma função naquele momento. O banco de hora, aproveitamento, colocar tudo no banco de hora, aproveitando as horas que eles acumularam aí durante o aquele período determinado, certo? Observado o acordo de compensação de horas, certo? Isso é muito importante. Empresa que não tiver acordo de compensação de horas, o banco de horas geralmente é inválido, e isso é uma discussão muito quente hoje em dia nos tribunais trabalhistas. A suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Esse é um ponto muito crucial da nossa palestra aqui, porque é meio contraditório você imaginar que, no momento onde há um estado de calamidade pública, uma doença se espalhando de maneira agressiva e muito ágil, você suspende as medidas. Isso deve ser levado com muito cuidado, e a gente vai falar nos casos na hora que nós abrirmos para falar sobre os casos. O direcionamento do trabalho para qualificação e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Logo após isso veio a MP 928, que pegou e cancelou essa disposição prevista no inciso 7º dessa lei, certo? Nesse 7º item, que é o direcionamento, que internacionalmente é chamado por layoff, mas aqui no Brasil é simplesmente suspensão do contrato de trabalho, e o que veio a ser regulado com mais cautela após agora com o MP 936. Esse é um panorama bem geral, muito específico sobre essas duas MPs 927 e 928. Luiz. Então, esse MP 927, o que ela trouxe foi simplesmente a empresa arcando com a responsabilidade. O governo até aí não tinha entrado com R$1. Daí veio a 936, medida provisória 936. Aí sim veio a contrapartida do governo. O governo, enfim, colocou a mão no bolso e começou a trazer parte do que ele deveria já ter sido feito antes de gerar essa insegurança jurídica, que é participar dessa crise que a gente está passando. Basicamente, a MP 936, o que ela trouxe? O Programa Emergencial da Manutenção do Emprego e Renda. Então, ela preserva o emprego e a renda, mesmo tendo a redução, a suspensão ali do contrato, que eu vou falar um pouquinho mais, está sendo preservado o emprego e renda desses trabalhadores. Ela viabilizou a atividade econômica, por quê?
o serviço diminuiu, a atividade diminuiu, e a gente vai conseguir manter essa atividade funcionando quando retornar, porque os nossos funcionários vão estar sendo pagos, não vamos precisar fazer as demissões. E ela reduziu o impacto social em razão das consequências do estado da calamidade pública. Por quê? Se o funcionário fosse demitido, o caos que nós teríamos implantado seria muito pior. Então, a MP 936 trouxe já também uma questão social para a gente conseguir manter as nossas empresas. Então, o que a MP 936 trouxe? Ela trouxe duas opções. Primeira, redução proporcional da jornada de trabalho e salários. Segunda opção, suspensão temporária do contrato de trabalho. Vale lembrar que essa MP 936, ela não é aquele subsídio emergencial de R$600 que está sendo pago pelo governo, que é para quem é MEI ou para quem é desempregado. Não é esse mesmo subsídio. O que a gente está trazendo aqui são garantias de emprego e renda de um valor que vai ser pago para o governo para empregado. Então, somente quem tem lá carteira registrada vai ter direito de usufruir dessas medidas. Então, o que a gente tem aqui? As condições para a redução proporcional da jornada de trabalho. Primeiro ponto, ela preserva, sim, o valor do salário hora trabalhado. Ou seja, a gente tem possibilidade de redução de 25%, 50% ou 70%, porém o salário hora da redução de 25%, 50% ou 70% vai ser igual. Para a gente saber qual que é o valor do salário hora do nosso empregado, pega o salário, divide por 220, que é o coeficiente das horas para quem tem a jornada dessa maneira de 8 horas por dia, e vai conseguir ter ali o salário hora. Ali você vai fazer a redução, você vai descobrir o quanto tem que pagar e bem como quanto que tem que reduzir. O prazo máximo da redução são de 90 dias. Lembrando que é por acordo, não imposição, é um acordo individual, onde tem que ter a comunicação prévia de 2 dias, 48 horas de antecedência. Lembrando que o período que for ter de redução salarial será garantida o emprego durante o período da concessão, bem como no período posterior. Seria como se fosse, entre aspas, uma estabilidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês como que está sendo as faixas salariais para poder essa redução. Regra geral, para todo mundo que tem até 3 salários mínimos, o governo vai fazer uma complementação com 25%, 50% ou 70% do que o funcionário teria direito do seguro-desemprego. Então, vamos trazer um caso prático aqui. A empresa paga lá o salário de R$2.000 por mês. Ela escolheu a redução de 50%. O salário de 2.000 vai cair para 1.000. Ele presta 220 horas mensais. Vai fazer agora 110 horas mensais. O valor que ele teria de direito de seguro-desemprego, mesmo que ele não tivesse direito ainda a utilizar esse benefício, mesmo que ele já tivesse utilizado no passado, tivesse só um mês trabalhando, o cálculo é só utilizando como base o seguro-desemprego. Então, a gente vai pegar 50% que ele teria de direito de seguro-desemprego. Então, 50% quem vai pagar é a empresa, 50% quem vai pagar é o governo. Lembrando, voltando aqui, lembrando que tem uma questão. Na faixa salarial, aqui de 3.117, até para quem recebe 2 vezes o teto da Previdência, pode fazer por acordo individual, sim, porém vai ter uma questão, não vai ter um complemento da renda do governo, ou seja, vai amargar com esse prejuízo, ok? E agora a gente tem para quem ganha 2 vezes o teto da Previdência e tiver nível superior, também pode ser por acordo individual, mas também vai amargar a perda desse valor, porque não vai ter o complemento do governo. Então, a nossa grande massa de empregos, mais de 60% que nós temos no Brasil, vai estar aqui abaixo dos 3 salários mínimos. Então, pode reduzir 25%, 50% ou 70% por acordo individual. Lembrando que tem que fazer a comunicação ao Ministério de Economia no prazo de 10 dias. É requisito de validade. Agora, a gente está falando de um contrato. Falando de um contrato, se nós não tivermos efetivamente o envio ao Ministério da Economia, não tem a validade. E o sindicato convém sim fazer a comunicação
para que ele possa, se tiver algum vício de vontade, algum vício de consentimento nesse acordo, ele possa atuar. O que é um vício de vontade? O que é um vício de consentimento? A empresa simplesmente falou, ou você assina ou você é demitido. Então, isso é um vício de consentimento, ele não assinou por vontade própria esse acordo, então poderá ser degladiado. Outro ponto, a empresa às vezes não teve prejuízo. Farmácia, mercado, fabricante de álcool gel, fabricante de produtos e insumos, alguns não estão sendo afetados, pelo contrário, estão aumentando a sua venda. Então, essas empresas não podem querer reduzir para utilizar desse benefício. A empresa tem que ter sido efetivamente afetado por essas decisões. Continuando, agora a suspensão do contrato de trabalho. É aquele ponto onde o empregado vai ficar em casa, a empresa não vai mexer no seu bolso e quem vai pagar será o governo, com a média ali do seguro-desemprego, 100% que ele teria direito ali do seu seguro-desemprego. Os prazos, eu posso utilizar o prazo máximo de 60 dias se a gente não fornecer curso de qualificação, ou 90 dias se a empresa fornecer alguma espécie de curso de qualificação. Prazo mínimo de 30, prazo máximo de 60, prazo mínimo de 30, prazo máximo de 90 se tiver ali o curso. Lembrando também, porque é o acordo individual, tem que ter a comunicação com 2 dias de antecedência. Outro detalhe, tem que manter os benefícios. A parte de vale alimentação, cesta básica, tudo isso tem que ser mantido. Vale transporte você pode excluir, porque não está tendo ali o transporte efetivo. Tem um detalhe, não pode permanecer trabalhando, seja em home office, aparecendo na empresa de vez em quando. É proibido o trabalho, senão deixa de existir a suspensão aqui do contrato de trabalho. E da mesma maneira da redução, também tem a garantia provisória no emprego. Lembrando que as empresas que tiverem faturamento acima de 4,8 milhões, elas vão precisar participar com 30% efetivamente do valor do seguro-desemprego para o pagamento desses funcionários. Requisito de validade, envio para o Ministério da Economia, seu contador vai fazer isso, precisa ter o contrato individual assinado, ok? E fazer também a comunicação ao sindicato no prazo de 10 dias. Esse foi um panorama geral aqui da MP 936. Guto, vamos passar um pouquinho de estudo de caso, alguns casos que a gente teve aqui, e abrir para perguntas? Sim, muito legal. Muito boa explicação, Luiz, está de parabéns. Um ponto que eu esqueci de falar, eu peço perdão, é sobre o diferimento do FGTS, do recolhimento previdenciário, nos meses de março, abril e maio, que são as competências pagas, em abril, maio e junho, desses tributos, o pagamento desses valores foi diferido, ou seja, ele foi adiado para até dezembro desse ano, né? Isso é muito importante. Luiz, o primeiro caso que eu tenho aqui é sobre o tal do layoff, que o pessoal chama. Isso não é uma disposição apenas aqui da lei brasileira. Muitas empresas internacionais estão utilizando também essa legislação e estão usando medidas muito parecidas com a nossa. Essa semana eu tive em reunião com alguns advogados portugueses e muitos deles falaram que as legislações são muito parecidas nesse sentido. Então, isso é muito legal para a gente ter ciência de que o nosso país, aí, por mais críticas que o nosso governo tenha ou qualquer polêmicas que possam surgir, eles estão muito alinhados às tendências internacionais, o que mostra um caráter positivo aí muito interessante do nosso poder executivo, especialmente, né? O primeiro caso que eu tenho foi uma empresária que já logo no primeiro dia foi promulgada a MP 927. Ela já me ligou no ato, perguntando, Guto, o que eu faço com o pessoal aqui? Eu quero fazer o layoff e tal. Eu falei, olha, Valéria, vamos segurar aqui, vamos dar um tempinho. Eu acho que é melhor você não tomar uma medida nesse momento ainda. Por quê? Porque essa medida é muito instável, e dito e feito. No dia seguinte, já foi de novo foi promulgado o 928, que suspendeu o layoff. Ou seja, isso veio a ser regulamentado aí no momento posterior, no dia 1º de abril, né? Parece mentira, mas é a situação atual nossa do governo. Esse é um primeiro caso que eu acho assim, foi muito importante o acompanhamento muito próximo aí do advogado, porque ela poderia ter concedido um benefício que veio a ser revogado no dia seguinte. E isso demonstra aí a fragilidade que nós estamos vivendo, né?
o primeiro caso que foi bem pontual, né? E a cliente veio a ser muito dinâmica. Você... Guto, eu tenho um ponto aqui que eu sempre gosto de falar, né? Eu tenho um cliente que ele fala que é como se fosse uma casa grande sem sala, né? Eu mandei e acabou, e ele acha que isso é a maneira certa de agir. Um ponto que eu tenho é que a gente não pode deixar nosso funcionário desassistido. Se ele estava ciente de como estava indo o ritmo empresarial, ele vai ficar ciente que pode ser, às vezes, uma concessão de férias, sem ter a esperar aquele prazo de 30 dias, sem ter que fazer o acordo coletivo lá, que é um prazo de 15 dias. As férias dele estavam, às vezes, planejado lá para dezembro, com a família, tudo isso. É ato do empregador. Simplesmente pode falar, vai tirar as férias antes e pronto. Sempre tem aquela questão que o empregado se acha explorado e o empregador acha que o empregado está sendo beneficiado pela legislação. Porém, a gente tem aqui, então, de maneira prática, que não é bem assim que acontece. Mas o ponto principal é que, muitas vezes, o próprio empregador descumpre as regras que ele mesmo estabeleceu. Então, ali falta a criação de um sistema, um código de ética, e com isso, aquele passivo trabalhista, aquelas ações trabalhistas que vão acontecendo, é tudo culpa da empresa por não seguir a legislação trabalhista. Então, a gente fala que o passivo trabalhista que as empresas criaram no passado é tudo culpa do próprio empresário. Não é culpa do sistema, é culpa do empresário. A gente pode culpar o sistema falando que a legislação é difícil de seguir. E é para isso que existe o compliance trabalhista, que o Guto fala muito bem, igual a isso. É fazer a análise da empresa para a gente saber como agir de maneira correta. Uma das empresas que eu já advogo há um bom tempo é uma construtora aqui da cidade de Suzano. Os principais clientes são entes públicos, então ela trabalha 90% somente com licitação, e as obras elas foram obrigadas a continuar. Por quê? Tem os prazos de entrega, tudo isso, e principalmente porque eles estavam fazendo 3 hospitais, UBS. Então, quanto antes terminasse, melhor vai ser, porque tem a necessidade de leitos. Porém, começou a enfrentar um problema, medo dos funcionários ficarem doentes. Então, aquele ponto que o Guto colocou na MP 927 foi bem interessante. Por quê? Olha a questão. No momento que a gente mais precisa de treinamento, vem uma legislação e fala, não é mais necessário ter treinamento presencial. Se quiser, pode ser até de maneira virtual. Senão, não precisa existir. Olha a contradição. Mas se o funcionário ficar doente ou se acidentar, vai continuar sendo culpa da empresa ainda. Então, o que a gente fez? Nós estabelecemos que teria um procedimento diferente devido à Covid. A gente sabe que a contaminação ocorre pelo contato físico, ocorre pela fala muito próxima, falta de higienização, tudo isso. Então, a gente fez um documento chamado PPRA, seria lá o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um treinamento que a empresa fornece para o seu empregado, orientando ele como que deve ser feita a lavagem da mão, a utilização de luva, a utilização de máscara, álcool gel, sabão, tudo aquilo que a gente já sabe tem que ser documentado. Com isso, a gente evita aquela questão, né, Guto, de se eventualmente esse funcionário ficar doente, se eventualmente, Deus me livre, esse funcionário vier a faltar, falecer, a família não buscar a empresa como responsável. Por quê? Sabemos que está acontecendo essa pandemia, aquela empresa decidiu continuar funcionando para entregar lá o contrato, honrar o contrato, expondo seu funcionário ao risco. Pensa agora no mercado, levando agora de maneira paralela. O mercado, o funcionário ali tendo contato direto com o cliente. Se esse funcionário fica doente, podemos dizer que não é acidente do trabalho? Dificilmente vamos poder dizer que não foi isso. Se a empresa não forneceu lá os EPIs, não fez esse documento PPRA, não treinou esse funcionário de como agir, de como se portar nessa situação. Então, nessa empresa, o que a gente fez foi, não precisou ainda ter a redução, não precisou ainda ter demissões, não precisamos fazer a adequação do quadro de funcionários. Porém, nessa empresa, a gente estabeleceu um novo programa de riscos ambientais, chamado lá o Covid-19. Todos os funcionários passaram por palestra, assinaram que participaram dessa palestra, assinaram que receberam álcool gel, assinaram que receberam lá um kitzinho feito com máscara. Para quê?
para evitar que, se alguém ficasse doente, fosse responsabilizar a empresa disso. Então, para quem está assistindo aqui e tem empresa funcionando, para quem conhece algum empresário que está funcionando, seja mercado, seja aquela pessoa que está funcionando de portas fechadas, de maneira ali, entre aspas, meio clandestina, seja aquela pessoa que pode funcionar ou não, oriente ele a fazer esse documento PPRA, procure uma empresa de medicina e segurança do trabalho, procure o advogado, efetivamente, para fazer essa documentação. Porque se o funcionário ficar doente, eu tenho quase que certeza, ninguém está noticiando isso ainda, é porque ainda não vê essas consequências. O funcionário faleceu, o funcionário ficou doente e teve relação com o trabalho, não tenha dúvidas. Nós, advogados, vamos buscar essas empresas para ter como responsabilidade, sim. Esse foi um caso interessante que eu tive, Guto. Como você estava falando, é uma medida muito simples, é um documento que pode ser feito por qualquer um em qualquer momento, né? O tal do PPRA, e é uma norma de segurança do trabalho que a própria MP relativizou. Então a gente tem que ficar muito atento nesses pontos para evitar realmente perder uma oportunidade ou assumir um risco trabalhista, né, muito grande, simplesmente por causa de um documento ou uma disposição que aparentemente vai ajudar e acaba atrapalhando aí o desempenho da atividade empresarial, né, dos nossos empresários. Sobre esse caso, eu tive também uma consulta esses dias, mas aí não foi por parte do empregado, não foi por parte da empresa, mas por parte do empregado, que o caminhoneiro ele estava reclamando sobre o risco que ele estava assumindo, tendo 3 pessoas dentro de uma boleia de um caminhão. Entendeu? É justamente algo muito parecido, muito no sentido aí do que você falou sobre essa empresa, dessa construtora. O empregado ele estava falando, a gente está no período de Covid aí, o que eu vou fazer? Tem 3 pessoas, a gente fica se esbarrando dentro da boleia do caminhão. E a empresa não estava nem aí para essa situação específica, e o ânimo do empregado era de processar essa empresa por causa da exposição ao risco ao coronavírus. De novo, nesse mesmo sentido que você está falando. O que poderia ter simplesmente evitado se o empregador, ao invés de colocar 3 pessoas dentro do caminhão, colocasse 2 com uma máscara. Justamente o tal da prevenção dos riscos. Né? Isso é muito interessante. Você Tem uma pessoa comum levantada aqui, o Demétrios. Sim, nesse modelo de chat, Demétrios. Ok. Agora, entendi. Aí você manda a comunicação muito legal. Guto, parabéns. Guto, só lembrando que eu não gosto de você. Parabéns pela explicação, Luiz. Parabéns, muito legal, viu, meu? Deixa eu só voltar um pouquinho em relação à suspensão do contrato de trabalho. Eu vou usar essa ferramenta aqui, já estou comunicando a contabilidade. Tem uma situação que eu posso suspender o contrato de trabalho, é uma pergunta, por favor, e aí, se voltar a coisa ao normal, eu posso cancelar esse contrato? E ele volta imediatamente? Imediatamente, Demétrios. Apesar de ser um acordo individual, a partir do momento que encerrar ali a pandemia ou voltar à atividade, você pode cancelar isso e colocar esse funcionário novamente para trabalhar. Então, no seu setor, eu acho interessante, sim, você fazer a suspensão, agora que a gente está com a segurança jurídica, que isso pode acontecer. E para quem tiver com funcionário em férias, eu tive uma pergunta dessa quando eu dei uma palestra no Rotary essa semana. Luiz, eu estou com funcionário em férias, agora estabilizou, quero dar suspensão. Eu posso? É acordo individual. Se ele abrir mão ali das férias, sem problema nenhum, eu posso sim encerrar o período de férias e iniciar ali a suspensão. Vai estar tudo bem relativizado, tudo bem conversado, tudo bem acertado, não tem problema nenhum de fazer isso. Então, nesse momento, eu faço a suspensão de contrato. Então, o ideal é fazer a suspensão de contrato por 60 dias, que é o período máximo. Porventura, daqui a 20 dias, 25 dias, volta ao normal. Demétrios, não é nem o comunicado, mas eu vejo que eu acho que eu preciso de um funcionário. Eu acho que era bom ele voltar, eu posso interromper aquilo imediatamente?
Não importa, não precisa ser o conjunto. Pode ser de 1 a 1, eu posso fazer isso. Pode ser de 1 a 1 você fazer isso assim que voltar à atividade. O interessante, às vezes, Demetrios, é você fazer a comunicação por 30 dias, depois você fazer a comunicação por mais 30 dias. Ok. Boa. O Demetrios, só tem um ponto muito importante aí que eu acho que você tem que observar, é que o empregado que você suspendeu o contrato de trabalho, ele vai ter o direito à estabilidade desse contrato de trabalho pelo mesmo período, entendeu? Ok. Então vamos supor que ele fique 15 dias e você chama ele de volta, e você vai ter que segurar ele por mais 15 dias caso você pretenda demiti-lo naquele momento. E aí como funciona, Guto? Se você for demitir depois, ele ficou 30 dias, ele tem 30 dias de estabilidade, e aí você pode colocar de aviso prévio, por exemplo? Exatamente. A rescisão do contrato de trabalho, você só pode comunicar a partir do momento que acabar essa estabilidade. Então, 30 dias. Você só pode comunicar a partir do primeiro dia após os 30 dias, do 31º dia. Entendeu? Tá certo. Temos uma outra pergunta no chat, mas antes da pergunta do Demetrios, eu tenho um ponto aqui que me chamou a atenção, que eu queria que você explicasse um pouco para nós, que ele falou, por exemplo, que o prazo máximo é 60 dias. O Luiz mostrou 60 ou 90, mas 90 é necessário oferecer um curso para o colaborador, não é isso, Luiz? Isso. 60 não precisa. Que tipo de curso é esse? É curso ligado à área específica que a pessoa venha trabalhar. Não adianta a pessoa também estar... É uma discussão que a gente tem nesse ponto, Bruno, que fala, mas que tipo de curso é esse? Gerou essa pergunta, daí eu fui começar a dar uma estudada na legislação. A jurisprudência está passando para a gente que tem jurisprudência que fala qualquer curso, mas a majoritária coloca que tem que ser curso ligado à qualificação profissional daquele funcionário. Então, se ele está, vamos supor, ligado à parte de operacional de uma empresa de produção de papel, colocar algum curso efetivamente de gestão, otimização de tempo, economia de material. Então, é algum curso ligado à área profissional desse funcionário. O Bruno, está respondida a pergunta, Bruno? Sim, respondido. Legal. O Douglas, tem uma pergunta aqui no chat. Lê, Guto. O Douglas ele fez uma pergunta aqui, agradeceu a nossa explanação, nos parabenizou. Obrigado, Douglas. Ele tem uma dúvida em relação ao PPRA. Ele disse que é uma pequena agência de viagem e que está operando um esquema de rodízio, então, por isso, ele reduziu em 70% a carga horária de trabalho dos empregados dele. E ele está ficando só com uma pessoa dentro da agência. E ele tem um empregado que se recusa a utilizar álcool em gel e máscara por causa disso. Douglas, o grande ponto aí dessa dúvida, eu vejo aí como uma questão de subordinação do seu empregado. Quando a gente fala em relações trabalhistas, a empresa ela tem o poder hierárquico sobre os seus empregados, ou seja, ela pode mandar nas condutas do empregado dos empregados dela, de acordo com as melhores necessidades da empresa. Nesse ponto, o que eu vejo é uma insubordinação do seu empregado que pode ser passível de punições, desde advertências orais, advertências escritas, ou então a suspensão do empregado, não a suspensão do contrato de trabalho, mas a suspensão realmente do empregado como uma punição. Entendeu? E até culminar aí, eventualmente, uma justa causa. Pode ser mas tem que ser muito bem aplicado, e eu sugiro que você acompanhe aí com o seu contador, com o seu advogado, no caso, ou o seu contador, para poder te orientar, no caso, como agir nesse momento. Luiz, o que você acha sobre isso? Algo que eu coloco é rodízio, ok. Mas vamos supor que o funcionário do dia anterior mexeu lá no computador, mexeu lá em tudo, ele estava contaminado. Nessa contaminação, o vírus, a gente sabe que no plástico está durando a média de 2, 3 dias. O próximo funcionário vai ter contato, o próximo funcionário vai ficar doente. Então, é nesse ponto. A gente está colocando o funcionário para trabalhar. Sendo que, às vezes, ele poderia estar trabalhando de home office, assim, a gente se exime dessa responsabilidade. Mas se a empresa quis colocar aquele funcionário para trabalhar, entre 8 e 18, a empresa é responsável pela saúde dele. Então, eu acho como maneira de resguardo, sim,
fazer essa obrigação de uso. E se o funcionário não quiser utilizar, é como o Guto falou, advertência, suspensão, inclusive pode vir justa causa por falta da utilização dos EPIs, mas aqui não é nem EPI, esse material específico, mas sim a insubordinação de não utilizar esse material. Estou falando para você higienizar antes, você não está higienizando. Estou falando para você utilizar a máscara, estou falando para você tomar cuidado nisso. Você não está fazendo, entra na parte ali da insubordinação. Então, você dá uma advertência, suspensão motivada em cima desse ponto, leva, sim, a justa causa, caso for necessário. Mas, Luiz, não quero chegar nesse ponto extremo. Eu quero simplesmente cuidar do meu funcionário. Faz o PPRA, sim. O PPRA, ele é um documento previdenciário, sim. Porém, o que seria ele? É um treinamento. Pega aquele treinamento que tem em todo lugar, principalmente na Anvisa, falando como que é o cuidado de manter distância, de higienização, todos esses itens, e faz ele assinar que ele teve orientações que deve utilizar luva, não deve levar a mão ao olho, à boca, deve a cada 1 hora lavar a mão. Coloque esses itens num documento, faça esse treinamento, ele assinou, pelo menos você vai estar resguardado que se acontecer alguma coisa, eu orientei. Aqui dentro seguimos a orientação, ele estava fazendo. E orientou, colocou para lavar a mão, ele não está lavando, aí sim a gente dá uma advertência. Nessa questão de advertência, pode falar. Perdão, só complementando o que você está falando, Douglas, não veja o PPRA como uma obrigação. Veja o PPRA como o seu álcool em gel contra um ato ilícito que o seu empregado possa praticar. Eu fiz essa analogia meio boba aqui, mas ele é uma proteção sua. Ele não é algo que você faz simplesmente por estar obrigado a agir dentro da lei. Você simplesmente está se protegendo de um ato ilícito que possa acontecer. Então, ele não é de novo uma obrigação, mas sim uma proteção. Perdão, Luiz. Muitas empresas, acho que o Guto também sofre isso, tem aquela dúvida. Cai uma agulha no chão, Luiz, é advertência, suspensão ou já posso mandar embora? É que nem o BNI. A gente só pode punir o membro se ele foi orientado. É a mesma coisa na empresa. Eu só posso punir aquele funcionário se teve orientação. Luiz, mas ele chegou atrasado. Tudo bem. Daí a gente já pode aplicar já a advertência e a suspensão. Mas convém criar um regulamento empresarial. Quer evitar processo trabalhista? Cria o regulamento empresarial. Faz ali aquele compliance trabalhista, analisa todos os problemas que a empresa já teve, normatiza isso, explica para os funcionários, aí a gente acaba o problema. Tem muito empresário, né, Guto, que fala, meu funcionário só fica ali no celular. Eu já falei para ele 1000 vezes, sair do celular, ele não sai. Diminui a produtividade. Simples. Normatiza a proibição do celular, igual aqui. Normatiza que ele precisa utilizar a máscara ou álcool gel. Normatizou, explicou, a partir daquele momento, você pode vir aplicar as penalidades e essas penalidades pode levar a justa causa. Explica antes, cria o regulamento, assinou, aí você pode aplicar a penalidade. Você deixa de ter problema com o funcionário. O grande ponto é a gestão do pessoal, né, Luiz? Esse é o grande ponto do direito trabalhista. Mais alguma dúvida nós temos aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, podem tanto levantar a mão, a gente coloca aqui no vídeo para poder falar, quanto escrever no chat. Eu já tenho mais uma pergunta aqui, Guto. Guto e Luiz, né? Vocês falaram aqui, né, no início, sobre essa mudança de uma medida provisória mudar algo que foi editado no anterior, do Supremo Tribunal Federal interferir. As orientações do primeiro webinar que vocês fizeram foram muito importantes para a minha empresa. Da Emex também conversou muito sobre isso, porque a gente tendo dado férias, a gente conseguiu esperar passar essa incerteza para agora tomar outras medidas. Mas, com certeza, alguns empresários, em função de prazos, precisavam tomar medidas ainda antes de saber se a medida provisória seria aprovada na Câmara e no Senado, ou se teria alguma interferência. Nesse caso, né, quando você adota alguma das medidas aí previstas nessas medidas provisórias e depois ela não passa na Câmara e no Senado, ou sofre alguma interferência do STF, ou de até uma outra medida provisória, como agir, o que acontece, o que o empresário deve fazer? Guto, quer responder? Eu respondo, depois você complementa, pode ser?
Pode? Foi revogado, acabou o benefício. Precisa comunicar ao empregado para que ele volte a desenvolver as atividades da maneira normal. Esse é o grande ponto. O grande ponto é a alteração legal, ela tem que ser, ela acontece geralmente de maneira muito paulatina. Mas o interessante é sempre você manter o acompanhamento dia a dia. Porque realmente, por exemplo, no caso aí do layoff que a gente estava falando, suspensão do contrato de trabalho, aqueles empresários que fizeram a suspensão do contrato de trabalho no momento em que foi promulgada a MP 927, tiveram sim que cancelar essa suspensão e tomar uma outra medida que o protegesse, entendeu, Bruno? Então, a fim de garantir a legalidade e proteger o empresário, é interessante realmente que ele se mantenha dentro, sempre dentro, o mais possível dentro dos parâmetros legais. Um ponto que nós temos é assim, a legislação ela é aplicada no período que ela tinha validade. Então, como o Guto falou, são 60 dias, mais 60 dias que vai ter validade dessa MP. Se não for aprovada, simplesmente deixa de valer. Foi que nem um contrato verde e amarelo. Estava passando, de repente caducou. O que foi se caducar? Passou do prazo que ele tinha que virar lei. Um dia antes do prazo de valer, quer dizer, no dia que ia caducar, o governo foi e revogou aquela MP, senão ele não poderia colocar outra com o mesmo assunto no mesmo período legislativo. Então, eles foram lá e tiraram aquele MP para servir de manobra para negociar lá na frente, porque eles perceberam que não iria passar no Congresso. Então, a empresa está utilizando desse benefício sem problema, pode utilizar sem problema nenhum. Se por acaso não for convalidado em lei, sem problema, durante esse período que estava tendo validade a CMP, o contrato de trabalho foi suspenso, foi reduzido, vai ter validade normal. Se por acaso vier alguma nova liminar, o pleno decidir que é algo inconstitucional, aí tem a modificação. Foi uma orientação que eu e o Guto fazemos na live passada. Não aplicar ainda a MP 936. Aguardar ela madurar. Era numa quinta, sexta-feira, a gente falou isso, dito e feito. Um dia após, já veio a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e a gente falou, aguarda até semana que vem. E foi dito e feito. Aguardamos até semana que vem, conseguimos ter a decisão final com relação a isso, que deixou mais claro ao empresário. Porque o advogado, ele se baseia em fatos passados. Ele não consegue prever o futuro. A gente não tem uma bola de cristal. Fatos passados é o que foi julgado, o que teve de jurisprudência. Como é um caso inédito, qual que é a jurisprudência que a gente tem? A jurisprudência que a gente tem é a incerteza jurídica do nosso país. É isso que a gente tem. Então, por isso que a preservação da sanidade moral do empresário está muito balizada pelo advogado. Então, nesse momento, traz o advogado para próximo de você, explica a sua situação, ele vai passar algumas situações, vai te colocar efetivamente qual que é o melhor cenário a ser feito. Tem mais uma pergunta aqui que me mandaram pelo WhatsApp, pessoas que estão nos assistindo, né? Como fazer essa formalização do acordo com o funcionário para não correr risco? O acordo, acho que eu vou conseguir... Guto, começa a falar um pouquinho, eu vou puxar um modelo aqui para mostrar. Esse acordo ele tem que ser comunicado ao Ministério da Fazenda. Isso, quem tem essa comunicação pronta já é o próprio contador. Geralmente ele é feito através do contador, utilizando o próprio certificado digital da empresa. Não é isso, Luiz? Isso. Eu estou puxando um modelinho aqui que eu estou mandando para meus clientes. É um acordo individual, onde ele vai ter os termos específicos do que está sendo reduzido, de como que está sendo feito isso. Só deixa eu localizar aqui o arquivo, eu já coloco aqui na tela para vocês. Informação. Tem aqui, ó, modelo de acordo. Esse aqui foi um acordo que saiu pelo próprio sindicato. Então, ele traz aqui um pouquinho sobre o que seria a legislação da MP 936, as possibilidades. E aqui mesmo, ele já trouxe um modelo. Porém, o que eu falo?
não pegue esse modelo e aplique efetivamente sem antes consultar seu contador, sem antes consultar seu advogado. O contrato, ele foi feito para não ser utilizado. Porém, se algo der errado, a gente vai pegar o contrato e vai ver as cláusulas lá. A coisa mais deliciosa que tem é a pessoa que pega aquele modelo de contrato pela internet, tudo dá errado, depois ele chega, Luiz, eu tenho um contrato aqui, eu quero fazer que esse contrato tenha validade. Eu falo, parabéns, você tem um ótimo rascunho. O contrato é específico para cada caso. Mas, basicamente, o modelo é esse. Então, fala sobre o benefício. Então, deixa eu dar um aumento aqui. Então, ele fala da empresa, as cláusulas, a vigência. Eu tenho como que vai ser a redução. Eu falo se vai ser a suspensão. Observação, no caso de suspensão, alterar a cláusula primeiro para o período de vigência, ser no período de suspensão. Então, tem a forma certa de ser feito, a declaração de tudo como que vai ser, tem as assinaturas de um do outro, se for acordo coletivo, tem aqui, e tudo isso depois é enviado pelo seu contador. E deve ser também depositado lá no sindicato, deve ser comunicado ao sindicato. Então, a forma seria isso. Lembrando que tem que ter aquela comunicação prévia de 48 horas, que pode ser pelo WhatsApp, por telefone, grava a ligação, falando, iremos fazer um acordo para a redução da jornada. Tudo bem, você concorda? Sim, concordo. Formaliza, envia para ele, ele assina, te devolve e faz a comunicação. Dessa maneira que é feita. O WhatsApp é muito interessante nesse momento, por quê? Porque ele tem a tal do aviso a notificação de leitura, né? Então é interessante utilizar meios que certifiquem a leitura. Como o Luiz falou, a gravação de um telefonema ou a mensagem do WhatsApp, se tiver o aviso de leitura, muito bem, ou se o empregado mandar uma mensagem após isso, também identifica que ele chegou a ler, então ele tem ciência do conteúdo daquela mensagem. É muito importante observar esse prazo de 48 horas, senão o ato é nulo. Bom, fazer o encerramento, Luiz? Temos mais alguma dúvida? Se não tivermos, vamos fazer encerramento. Eu acho que não tem mais dúvida. Foi um pouco mais curto, né? A gente repetiu muito do que a gente falou da outra vez, simplesmente demos um panorama agora com as análises de casos que nós tivemos. Bom, queria agradecer muito a todos aí que vieram. Demetrios, eu também não gosto de você, brincadeira. Agradecer também aqui, hoje tem a presença especial, cadê? Ao meu diretor e consultor aqui, Adriano, obrigado aí pela sua presença, e agradecer também a ao Bruno Morato, que veio aí, a você, Luiz, também, por participar de novo comigo, obrigado por toda a parceria, tamo junto. Com certeza o João Augusto Faria e o Luiz Faria estão muito mais próximos depois desse período de quarentena, e junto a gente é mais forte, com certeza. A quem quiser, tá aqui o meu WhatsApp, meu telefone, meu contato pessoal, estou aberto a responder quaisquer dúvidas, e é isso aí. Muito obrigado a todos pela participação. Pessoal que assistiu, muito obrigado pela participação. Eu queria que vocês fossem agentes replicadores dessas informações. Tem muitos empresários que estão perdidos porque estão vendo seus negócios diminuindo, e eles estão deixando os funcionários desassistidos. Ajuda eles nesse momento. Pode passar meu telefone, o telefone do Guto. A gente não está preocupado agora, efetivamente, com honorários. O que a gente quer criar agora é valor na nossa marca, efetivamente. A gente quer levar essas informações, porque a gente percebe agora o que a gente precisa fazer é manter esses empresários respirando, para que quando tudo isso voltar, ele consiga voltar a caminhar. Então, leva essas informações para frente. Se não conseguir repassar como deve ser feito, pega nossos telefones, pode pedir para a pessoa me ligar para o Guto, que a gente vai conseguir sim trazer auxílio a esse seu colega, seja ele do BNI ou não. Vamos tentar fazer o nosso comércio, nossas indústrias, os nossos amigos empresários continuar respirando nesse momento. Bruno, muito obrigado por presidir aqui a sala. Guto, muito obrigado pelo convite inicial, por ter feito o primeiro webinar com você, esse segundo. Essa parceria, sem dúvidas, vai render muitos frutos. Obrigado. Bom, pessoal,
Eu representando aqui o escritório do BNI Leste Paulista, agradeço muito ao Guto e ao Luiz pela colaboração, mais uma vez a disponibilidade aqui de orientar todos os empresários da região sobre essa incerteza do momento, né? Parafraseando aqui o nosso fundador, Ivan Meisner, não vou lembrar as palavras exatamente, né? Mas ele fala que o melhor do BNI são as amizades que a gente cria e o pior também, que aí dão liberdade, por exemplo, para os amigos aí da Médici e Guto, né? Brincarem aqui que não se gostam, mas como esse vídeo vai para o YouTube, eu esclareço para todos que assistirem que eles se gostam muito, eu sou testemunha disso. E agradeço realmente mais uma vez vocês, muito boa orientação. Lembrando a todos que temos ainda webinários na semana que vem, temos dia 27, 28, dia 30, né? A gente vai divulgando a agenda nos grupos de WhatsApp, né? E se tiverem sugestões de temas, coisas que vocês, os empresários, precisem aí de ajuda e orientação, ficamos todos à disposição. Né? Um ótimo final de semana a todos.